E Deus, ele tem um pai? A resposta é sim, Deus tem um pai. Eu não estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando de Deus. Sim, ele tem um pai. Lá nas Escrituras, várias Escrituras fazem referência a deuses. E seria um tanto fantasioso imaginar que Deus tivesse existido de uma fórmula mágica. O universo não é obra de um único Deus, mas vários deuses. Certa vez, um médico, Drauzio Varela, ele disse em um programa que ele não entendia como em um Deus que faz as coisas por mágica. Eu acho tão mais maravilhosa essa concepção da vida como absolutamente natural do que a concepção da vida com um ser superior, com uma varinha mágica, que diz, agora aparece o homem, agora aparece a mulher. Não, senhor Drauzio Varela, Deus não faz as coisas por mágica, o senhor é que desconhece a existência de Deus. Então, Gênesis, está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está em plural. Façamos o homem. Nós façamos o homem. E ele não podia estar falando para nós, porque nós ainda não existíamos. Ele estava falando do primeiro homem que nasceu. Então, se ele estava falando do primeiro homem que nasceu, ele não podia estar falando conosco, porque nós ainda não existíamos. Então, estava ele entre outros deuses. E ele dizia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Adão estava ali semelhantemente aos deuses que estavam para fazer a terra. E esses deuses que eu me refiro, poderia não, obviamente, o próprio Jesus Cristo que estava ali em espírito. Todos nós estávamos ali em espíritos. Ainda não tínhamos encarnado, não tínhamos nascido na terra ainda. E Jesus Cristo estava ali, e ele é um Deus. O Espírito Santo estava ali, é um Deus. Outros profetas e apóstolos com certeza estavam ali em espíritos, também como deuses. Abraão, por exemplo, Noé, estavam ali em espírito. E depois eles nascem na terra, como aconteceu com Jesus Cristo. Então é interessante entender quando Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vários deuses estavam ali, naquele momento. Porém, apesar de vários deuses estarem ali, a adoração é dirigida a Ele, ao Pai de Jesus Cristo, pois Ele é o autor dessa grande obra que é a criação da terra. Apesar dos vários deuses estarem ali junto dele. Antes de seu nascimento, Jesus Cristo, no Antigo Testamento, era conhecido como Jeová. Então o Jeová que nós ouvimos no Antigo Testamento é o Jesus Cristo que nasce depois na terra. Junto de Deus nós tínhamos outros nomes. Há várias escrituras no Antigo Testamento que descrevem esse Jeová como exatamente o Salvador. Então era o nome que Jesus Cristo tinha lá, assim como Adão antes de nascer também estava lá, era conhecido como Miguel, o anjo Miguel. Era Adão que depois nasceria na terra com o nome de Adão, Noé e outros. Tanto Adão como Jesus Cristo estavam junto a Deus na criação da terra. Por isso não devemos estranhar quando um dos apóstolos, por exemplo, lá João no capítulo 10 fala, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Em outro momento, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, quer no céu, quer na terra, como há, o verbo haver é existência. É como se eu dissesse, como existem muitos deuses e muitos senhores. E não devemos confundir com os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses romanos, porque aí também é outro erro. A concepção desses povos, que inclusive é uma concepção idólatra, pagã, eles tinham muitos deuses e adoravam todos esses deuses. Então nós sabemos que para nós somente existe um Deus. E isso inclusive os adoradores desses povos egípcios e romanos, os gregos, achavam absurda aquela religião que Cristo vinha pregando, porque eles estavam acostumados a adorar vários deuses. E de repente aparece uma religião
onde a única adoração se referia a um único Deus. E eles falavam, gente, que absurdo, como é que pode? Só tem um Deus. Aí está a grande diferença. Porque deuses existem, mas nós cultuamos e adoramos um único Deus. Essa é a única diferença. Quando Jesus Cristo ora, ele ora ao Pai dele. Ele fala, Pai nosso que estás no céu, ele está orando ao Pai dele. Não pode Jesus Cristo, Deus, ser a mesma pessoa, porque seria contraditório ele orar para ele mesmo. Ele ora para o Pai. E esse Pai é o que nós adoramos. Cristo, o que Cristo significa, o significado de Jesus Cristo nessa história toda? Que ele foi designado por Deus como Salvador dessa terra. Ele é o nosso Salvador. Então, por isso, nós oramos a Deus em nome dele. Nós não oramos para outros santos, outras representações, ou nenhum outro simbolismo, nem outros personagens, porque a única oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo é o unigênito dele, né? Primogênito em espírito, unigênito na carne. Né? Por quê? Porque nasceu entre Deus e Maria. Então, Jesus Cristo, ele está entre nós e Deus. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas por isso essa representação dele. Ele foi chamado como o Salvador desta terra. Não significa que não existam outras terras, outros planetas habitados, mas para essa terra ele é o Salvador. Por isso nós oramos a Deus em nome dele. Por isso muitas vezes as Escrituras trazem Cristo como o Deus, né, como o Salvador, porque ele é um Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, no capítulo 8, né, do 1 Coríntios, ele fala: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, Pai e Jesus Cristo, que é o Senhor, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Porque Deus deu a Jesus Cristo esse poder, ele é o Senhor de todas as criaturas. Então nós temos Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho. Então podemos supor que onde esse que conhecemos como Pai Celestial, em algum momento ele já foi Filho. E que, portanto, também tem um Pai. Porque jamais existiu um Filho sem que existisse um Pai. Está claro? Então, o que acontece aqui nessa terra é exatamente a semelhança do que existiu em todos os mundos criados. Quando nós constituímos família aqui na terra, é a semelhança do que existiu na época em que Deus vivia como nós. Ele teve um pai, teve irmãos, família, e nós constituímos a família exatamente à semelhança do que ele viveu um dia. Não são fábulas ou histórias diferentes e fantasiosas, é a realidade da vida. Por isso ele entende as fraquezas, e às vezes a pessoa não entende como que Deus pode ouvir as orações de todas as suas criaturas. Ele é Criador, e ele já vivenciou esses problemas que nós passamos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 49, também o apóstolo Paulo fala: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ele está falando exatamente o que eu disse. Trouxemos a imagem do terreno, ou seja, a imagem do que ocorre na terra, como também a imagem do que ocorre no céu. O que é isso, a imagem? Igual. Então, exatamente como passa aqui na terra, passa no céu, ou passou no céu no início de tudo. Então, concluímos que assim como somos hoje, Deus já foi um dia. E assim como Deus é hoje, se nos esforçarmos e fizermos as coisas que Ele nos espera, poderemos ser um dia. Lá em Salmos, no Salmos 82, ele fala: e eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Se meu Pai é um Deus, então eu posso um dia ser como Ele, ser um Deus. E ele continua dizendo: todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes, como homens. Então nós estamos cheios de falhas e podemos cair, ter defeitos, ter fraquezas, mas nós somos deuses porque somos filhos de um Deus. Então podemos um dia ser como Ele é. Nós vivíamos com Ele, com esse Pai Celestial, antes de nascermos nesta terra. E lá, em nosso lar celestial, como espíritos,
fomos educados e preparados para nascermos aqui, nessa terra. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, dê o seu like, compartilhe para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.